Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de correção de exercícios e na aula de hoje a gente vai corrigir os exercícios da página 18 e 19 referentes aí ao conceito de teorema do trabalho e da energia. Tá? Então vamos lá. A questão número 1 vai dizer o seguinte: uma caixa de massa igual a 10 kg, deixa eu só pegar a caneta aqui, uma caixa de massa igual a 10 kg desliza sobre um plano horizontal perfeitamente liso, então aqui a gente está desprezando o atrito, executando um movimento retilíneo. Determina o trabalho realizado pela força resultante F, que altera a velocidade da caixa de 36 km por hora para 72 km por hora. Então aqui a gente tem uma força que está agindo sobre uma caixa, produzindo uma alteração de velocidade, um aumento de velocidade. Nós vimos na aula teórica que, nesse caso, né, onde a força age produzindo uma variação de velocidade, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Né? Então, nesse caso aqui, o trabalho, a gente viu os teoremas do trabalho e da energia, né? O trabalho é igual à variação da energia, nesse caso a energia que está associada aí à energia cinética. Então, o trabalho dessa força ele pode ser obtido através da variação da energia cinética da caixa. Só que para calcular essa variação da energia cinética, todas as grandezas precisam estar no sistema internacional. Então, a velocidade que aqui está expressa em km por hora, a gente precisa converter para metro por segundo. E para isso, basta dividir por 3,6, conforme a gente já vem falando. Então, 36 dividido por 3,6 vai dar 10 metros por segundo. E 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. E aqui 72, transformando para o sistema internacional, a gente vai encontrar 20 metros por segundo. Tá? Então agora que está feita as devidas transformações para o sistema internacional, a gente pode substituir isso no teorema do trabalho da energia. O trabalho da força é igual à variação da energia cinética. Quem que é essa variação de energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Abrindo aqui a expressão da energia cinética, a gente sabe que a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a energia cinética final é a massa vezes a velocidade final elevada ao quadrado dividido por 2. E a energia cinética inicial é a massa vezes a velocidade inicial elevada ao quadrado dividido por 2. Só substituir os dados do enunciado. A massa é 10, a velocidade final a gente transformou ele é 20 elevado ao quadrado sobre 2. Massa 10, velocidade inicial 10 elevado ao quadrado sobre 2. Só abrindo aqui essas continhas, olha, 20 resolvendo as potências, né? 20 ao quadrado, 400. 400 vezes 10, 4.000. 4.000 por 2, 2.000. Então, o resultado dessa primeira fração aqui, né, desse conjunto de operações que aparece aqui na energia cinética final, é igual a 2.000 menos 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 10, 1.000. 1.000 dividido por 2 vai dar 500. Então, o resultado dessa segunda fração aqui, que corresponde à energia cinética inicial, é igual a 500. 2.000 menos 500, a gente encontra aí o trabalho da força igual a 1.500 joules. Então, esse é o trabalho que a força realiza sobre essa caixa para fazer com que ela aumente a sua velocidade de 36 para 72 km por hora. Na verdade, isso aqui representa a energia que foi transferida para essa caixa na forma de trabalho. Questão número 2. Um carrinho de supermercado cheio de compras tem massa de 20 kg. Ele é empurrado por 4 metros, então a gente tem aqui o ΔS, né, a distância que esse carrinho percorre, até o caixa por uma força resultante de 10 N. Então, também aqui o valor de F. Sabendo que o carrinho estava inicialmente em repouso, isso aqui é uma informação importante, porque sempre que fala de repouso, isso significa para a gente que a velocidade inicial é igual a 0, como a gente já vem falando também aí. E que o piso é perfeitamente liso, determina, na letra A energia cinética final do carrinho. Então, aqui de novo a gente vai usar o mesmo teorema do trabalho da energia cinética. Porém, agora o que a gente quer descobrir não é o trabalho da força, e sim a energia cinética final. Então, a gente vai usar aqui de novo a mesma ideia, né? Trabalho da força igual a variação da energia cinética.
E agora a gente tem condições de determinar esse trabalho, porque o exercício deu qual que é o valor da força e qual que é o deslocamento que ela provoca. Lembrando lá do volume anterior, o trabalho de uma força é igual ao produto dessa força pelo deslocamento que ela carrega, que ela produz. Então a gente abre aqui a expressão do trabalho é igual a F vezes ΔS, e a variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Nesse caso aqui, o carrinho estava parado inicialmente. Então, essa energia cinética inicial aqui, olha, ela não vai alterar em nada no nosso problema, porque energia cinética, um corpo só possui essa forma de energia quando ele está em movimento. Se ele está em repouso, ele não tem energia cinética. Né? Então, aqui, esse termo aqui vai ser zero, porque o carrinho está parado inicialmente. Né? Se a gente troca aqui a velocidade inicial por zero, e multiplica isso daqui como está acontecendo aqui, olha, isso vai ser tudo zero. Tá? Então a energia cinética inicial não precisava nem ter aparecido nesse cálculo aqui, poderia deixar direto. F vezes ΔS é igual a energia cinética final. Então substituindo, né, quem que é o F é 10, o ΔS é 4, e a energia cinética final é o que a gente quer descobrir. Uma vez que a energia cinética inicial aqui é nula, porque ele estava parado inicialmente. Então a energia cinética final desse carrinho de supermercados é igual a 40 joules. Tá? Então, a força agiu sobre o carrinho, transferiu energia para ele, fez com que a velocidade dele aumentasse de 0 até um determinado valor, que a gente vai descobrir aqui agora na letra B, fazendo com que ele adquirisse essa energia de 40 joules aí na situação final. Então, a letra A ele pede energia cinética final. Na letra B, ele quer a velocidade final do carrinho. Bom, agora ficou fácil, né? Por quê? Já que a gente tem a massa desse carrinho, que é 20 kg, e já que a gente tem a energia cinética final que ele possui, é só substituir a expressão da energia cinética. Energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Aqui já está tudo no sistema internacional. Energia cinética final é 40, que a gente achou na letra A. A massa é 20, velocidade é o que a gente quer, isso sobre 2. Aqui a gente faz uma multiplicação cruzada, tá? Então aqui vai ficar... vou até abrir aqui do lado para ficar mais detalhado, olha só. Vai ficar assim, na hora que a gente fizer a multiplicação cruzada aqui, vai ficar 20v quadrado, então fazendo a multiplicação cruzada ali, 20 vezes v elevado ao quadrado é igual a 80, que é o resultado ali do 40 vezes 2. Então aqui, depois que a gente chega nesse ponto aqui, a gente pega esse 20, que está aqui multiplicando o v ao quadrado, e passa ele dividindo lá para o outro lado. E aí a gente chega nesse ponto aqui que a solução já trouxe. O v ao quadrado é igual a 80 dividido por 20. 80 por 20 é 4, então v quadrado é igual a 4. E aí para a gente determinar o v aqui, a gente faz a raiz quadrada do 4. Então v é igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2 metros por segundo. Ou seja, essa é a velocidade final desse carrinho, né, de supermercado quando ele chegou lá no caixa para que a pessoa pudesse passar as suas compras. Beleza? Então essa é a questão número 2. Continuando, número 3. Um casal está trafegando de carro por uma estrada sem movimento com velocidade constante de 72 km por hora. Ao passar por uma placa que indica uma lombada a 100 metros, o freio é imediatamente acionado, reduzindo uniformemente a velocidade do veículo que chega à lombada com velocidade de 36 km por hora. Considerando que a indicação da placa era precisa, que a massa total do veículo com seus passageiros era de 1.200 kg, determina, eu estou pedindo para a gente desprezar a resistência do ar. Na letra A, qual que é o trabalho da força de atrito. Então, mais uma vez, né, a gente tem aqui uma força, no caso aqui aplicada pelos freios do veículo, que vai estar produzindo agora uma desaceleração do carro. Então, está alterando a energia cinética desse carro. Então, de novo, a gente vai usar o teorema de trabalho da energia cinética. Trabalho, no caso aqui da força, que é a força de atrito, é igual à variação da energia cinética. Variação da energia cinética é a energia cinética final, aqui, menos a energia cinética inicial. Lembrando que, mais uma vez, essas velocidades aqui precisam estar expressas no sistema internacional. Então a gente tem que transformar tanto a velocidade inicial, que agora é o 72,
quanto à velocidade final, que agora é o 36. Já fizemos essa transformação ali no exercício número 1, 72 km por hora passando para metro por segundo dá 20, e 36 km por hora passando para metro por segundo dá 10. Então é só substituir ele de novo. Energia cinética final é a massa vezes a velocidade final ao quadrado. Tá? Então, massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2. E a energia cinética inicial é a massa vezes a velocidade inicial elevada ao quadrado dividido por 2. Massa do conjunto é 1.200. A velocidade final agora é o 10, porque ele está sendo freado, né? Então é a velocidade 36 transformada ali. Então 10 ao quadrado sobre 2. Massa 1.200, velocidade inicial que era 20, né, metros por segundo, elevado ao quadrado sobre 2. Aqui, 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 1.200 dá 120.000. 120.000 por 2 dá 60.000. Aqui, 20 ao quadrado dá 400. 400 vezes 1.200 vai dar 480.000. 480.000 dividido por 2 dá 240.000. Resolvendo essa subtração aqui, a gente chega que o trabalho da força de atrito ele é igual a menos 180.000 joules. Por que menos? Porque como a gente falou lá da força de atrito lá atrás, a força de atrito é uma força que age sempre em sentido oposto ao deslocamento. Já vimos também que quando uma força age em sentido contrário ao deslocamento, o trabalho que ela produz é negativo. Ela está retirando energia do nosso sistema. O trabalho da força de atrito é um trabalho negativo. Então, na letra A está aí, né, o trabalho da força de atrito. Na letra B, ele pede para a gente calcular o módulo dessa força de atrito. Bom, já que a gente tem aqui, né, qual que é a distância que esse carro percorreu até parar, e a gente conhece quanto que vale o trabalho dessa força, a gente pode substituir isso na expressão geral da fórmula do trabalho. O trabalho é a força vezes o deslocamento. Né? O trabalho a gente já calculou aqui na letra A, que dá os 180.000. A força de atrito é o que o exercício está pedindo. E o ΔS é 100. Observem que aqui eu tirei o sinal de menos, porque essa interpretação nesse sinal de menos é só para a gente entender que, como essa força age em sentido oposto ao deslocamento, o trabalho é negativo e essa energia está sendo retirada do nosso sistema. Como aqui a gente está querendo descobrir o trabalho da força de atrito, e a gente já sabe que essa força age em sentido oposto ao deslocamento, eu omiti aqui o sinal de menos, tá? Para simplificar as coisas aqui para a gente. Então, o trabalho é a força vezes o ΔS, é a força vezes o deslocamento. O trabalho é 180.000, o ΔS é 100, aqui é só a gente cortar 2 zeros de cada lado, né, passando 100 dividindo ali, e aí a gente vai encontrar uma força de atrito igual a 1.800 newtons. Certinho? Então está aí o trabalho da força de atrito e o valor dessa força. Continuando aqui, questão número 4. O tênis é um esporte de origem inglesa que tem como objetivo rebater uma bolinha além da rede, fazendo-a tocar no chão da quadra adversária. Um de seus fundamentos decisivos é o saque, que pode superar os 270 km por hora. Então está aí uma moça, né, sacando uma bolinha de tênis. Considere que um tenista profissional tenha realizado um saque com velocidade de 252 km por hora, utilizando uma bolinha de 60 gramas de massa. Em virtude do arrasto da força de resistência com o ar e do peso, a bolinha atinge o solo da quadra adversária com uma velocidade de 234 km por hora. Calcule o trabalho realizado pela força resultante. Então, de novo, a gente tem uma força que está agindo sobre a bolinha e está provocando uma alteração de velocidade, está reduzindo a velocidade dela. Então, o trabalho vai ser dado pela variação da energia cinética. Mais uma vez, muito cuidado aqui com as unidades. Observem que está tudo fora do sistema internacional. Essa velocidade que ele dá aqui no início, a gente nem vai trabalhar com ela. Esse aqui foi um texto que ele apresentou aí, mas as velocidades que nos interessam aqui são essas duas aqui embaixo. 252 e o 234, que a gente precisa transformar aí para o sistema internacional. Tá? Então, ele tinha essa velocidade inicial, 252, se a gente dividir por 3,6 vai dar 70, e tem essa velocidade final de 234, que se a gente dividir aqui vai dar 65 metros por segundo.
Os 60 gramas precisa também ser transformado de grama para quilograma, isso dá 0,06. Então, fazendo essas transformações aí, é só a gente substituir no teorema da energia cinética. Desculpa, o teorema do trabalho da energia cinética. Então, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia, que é a energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Quem que é a energia cinética final? É a massa vezes a velocidade final elevada ao quadrado dividido por 2. E a energia cinética inicial é a massa vezes a velocidade inicial elevada ao quadrado dividido por 2. Feitas as transformações que a gente falou aqui, a massa é 0,06, a velocidade final 65 elevado ao quadrado, menos massa 0,06 vezes a velocidade inicial, que é 70 elevado ao quadrado. Resolvendo isso daqui, que agora eu não vou nem arriscar fazer isso de cabeça, a gente vai chegar nesses valores aqui, né? 126,75 menos 147, e isso dá um trabalho de menos 20,25 joules. Por que que foi negativo? Porque aqui, de novo, a gente está falando de força de resistência, ou seja, isso é uma força de atrito com o ar. Mais uma vez, o trabalho da força de atrito é sempre negativo, porque ela age em sentido oposto ao deslocamento, no caso aí da bolinha, certo? E a última, questão número 5. Um garoto corre com velocidade de 5 metros por segundo em uma superfície horizontal. Ao atingir o ponto A, passa a deslizar pelo piso encerado até atingir o ponto B, como mostra a figura. Está aí, o menino, né, tinha uma velocidade de 5 metros por segundo na situação inicial, percorre aqui uma distância de 10 metros e para, né, em frente do ponto B, aí, em frente a um senhor que está limpando o chão e está encerando o chão. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito cinético entre suas meias e o piso encerado é. Então aqui ele quer que a gente descubra quanto que vale aquele μ que a gente aprendeu lá atrás. Tá? Então aqui, como é atrito cinético, é o coeficiente de atrito cinético, é o μc. Então essa é a informação que o exercício quer da gente aqui. Como que nós vamos fazer isso? Partindo da mesma ideia do teorema do trabalho. Uma força de resistência que está agindo sobre os pés do menino, que está fazendo com que ele pare. Então, a força está produzindo alteração de velocidade, teorema do trabalho da energia cinética. Então, aqui a gente vai usar o trabalho da força de atrito, que é igual à variação da energia cinética. Quem que é essa força de atrito? É a força, o valor da força, vezes o ΔS, que é o deslocamento, e a variação da energia cinética, a energia cinética final menos a inicial. Nesse caso aqui, a gente não tem a força de atrito, diferentemente do que a gente fez no exercício anterior ali. Mas a gente sabe que essa força de atrito é o coeficiente de atrito, que nesse caso aqui é o MC, vezes a normal. A gente aprendeu lá atrás que a força de atrito ela pode ser calculada por essa expressão aqui. E que essa normal, para superfície, para objetos que estão apoiados sobre superfícies planas e horizontais, essa normal é igual ao peso, que é m vezes g. Então, se a gente abre essa expressão da força de atrito aqui, vai ficar μ vezes m vezes ΔS. Deixa eu até fazer aqui a expressão do trabalho da força de atrito, que seria isso. μc vezes m vezes ΔS igual lá do outro lado a variação da energia cinética. Agora, quem que é esse m? A gente vai abrir o m também. O m, que é a normal, é igual ao peso, que é a massa vezes a gravidade. Então, fica μ vezes m vezes g vezes ΔS, só no primeiro membro. Abrindo lá no segundo membro, variação da energia cinética, m vezes a velocidade final elevado ao quadrado sobre 2, menos m vezes a velocidade inicial elevado ao quadrado sobre 2. Nesse caso, pessoal, o exercício não deu a massa do menino, mas observem que aparece massa em todos os termos aqui, então a gente pode cortar essa massa, né, porque ela não faz falta nenhuma no nosso problema. E aí agora é só substituir ali os dados, né, que a gente tem no enunciado. μ, que é o que a gente quer descobrir, vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Esse sinal de menos aparece aqui porque é o trabalho da força de atrito. Então, na verdade, ele já deveria ter sido colocado aqui, talvez, para facilitar o entendimento, desde o início, tá? Porque o trabalho da força de atrito é um trabalho negativo. Né? Então, esse menos que aparece aqui nesse 10, que representa o ΔS, não é que o ΔS é negativo, não. Tá? É porque
o trabalho da força de atrito que é negativo aqui nesse caso. Tá? Igual a velocidade final é zero, que ele vai parar, elevado ao quadrado sobre 2, menos a velocidade inicial que o problema deu, que é 5 ao quadrado sobre 2. Então aqui fica menos 100 vezes μ é igual a 5 ao quadrado 25 dividido por 2 dá 12,5, então menos 12,5. Aqui multiplica por menos 1, então vai ficar tudo positivo, né? E aí a gente passa esse 100 dividindo para lá, fica μ é igual a 12,5 dividido por 100, que dá 0,125. Então 12,5 dividido por 100, e aí a gente vai chegar naquele resultado que está ali, que é o nosso coeficiente de atrito cinético entre as meias do μ, né? Chega nesse resultado aqui. E a superfície, gabarito aqui, letra B. Então essa é uma questão um pouquinho mais complicada, né? Que envolve aí, os conceitos a mais aí que a gente já havia trabalhado, força de atrito, né? Aquela história que eu sempre falo com vocês. Sempre que aparece o atrito, a força de atrito, o problema fica um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais trabalhoso. Mas em todos eles aí a gente viu a aplicação do teorema do trabalho e da energia. Ok? Então eram esses os 5 exercícios que eu havia pedido, né? Espero que tenha ficado claro para todos aí. Um abraço, até a próxima.